O tema dessa mensagem hoje, se você quiser anotar, é até que ele venha. Amém? Até que ele venha. Por que eu queria falar sobre isso? Porque até que ele venha vai acontecer muitas coisas, né? Alguns vão desfrutar de alguma bênção já instantânea, no momento, talvez alguns vão esperar um pouco mais. E eu fico muito feliz com cada testemunho, e a gente sai do encontro assim bem eufórico, né? A gente sai do encontro assim como aqueles que sonham, que Deus ele fez com um, Deus fez com outro, mas às vezes tem algumas coisas que durante o encontro você não conseguiu 100% se entregar em determinada ministração. E talvez você pense, vou esperar só o ano que vem, e agora? E talvez pode bater um desânimo, pode bater um sentimento. E aí eu comecei a meditar durante essa semana a respeito disso, de como que a gente precisa se comportar diante dessa situação. Porque a gente sabe aqui durante a história da igreja, quando a gente sai do encontro, a gente sai cheio do Espírito Santo, mas o importante não é só como começa, mas como termina. E no decorrer dessa caminhada, muita coisa vai acontecendo. Eu e você, nós precisamos estar atentos daí com algumas diretivas que Deus ele nos dá. É bem interessante também, não precisa abrir, mas quando a gente começa a estudar um pouco as cartas paulinas ali, a carta aos Tessalonicenses, Paulo ele vai escrever para os Tessalonicenses, e era uma igreja que era nova, era uma igreja que Paulo ele só passa 3 semanas, prega o evangelho ali, e depois ele precisa fugir, ele precisa realmente ali sair daquela cidade, porque estava tendo uma grande perseguição, porque um grande avivamento estava acontecendo ali. E uma igreja que foi fundada em apenas 3 semanas, gente, repita assim comigo, 3 semanas. Imagina uma igreja que só tem 3 semanas de inauguração, de existência, 3 semanas. E aí Paulo ele sai e ele vai escrever uma carta para essa igreja nova. Para um novo convertido, para uma igreja nova, o que você escreveria? O que você aconselharia nessa carta? Siga firme, ok, muito bom. Talvez tantos conselhos, a gente daria. Só que uma carta de 5 capítulos, nos 5 capítulos ele repete algo muito específico, falando sobre a vinda do Senhor, olhando para a vinda do Senhor, porque não importaria a perseguição, não importaria a luta, quando você entende que Jesus está voltando, então você permanece, amém? Então hoje a minha oração é para que a gente tenha essa consciência que Ele virá, então até que Ele venha, nós precisaremos nos comportar de uma maneira que a Bíblia ela nos direciona. Amém? Você está com o coração aberto? Você pode falar então para a pessoa do seu lado, até que Ele venha. Até que Ele venha. Ok. Lá em Mateus 24 e Mateus 25, são 2 capítulos aqui que Jesus ele trabalha ali com seus discípulos, porque os discípulos eles estavam ali com dúvidas, perguntando, mas quando que o Senhor voltará? Quais os sinais da sua vinda? Então, para a gente remir o tempo, eu vou falando aqui algumas palavras, que, como a maioria de nós sabemos, Jesus ele falou que muitos levantariam no seu nome dizendo eu sou o Cristo, aconteceria guerras e rumores de guerras, nação levantando contra nação, fomes, pestes, terremotos, seriam odiados por causa do meu nome, o Senhor disse, e tudo isso, Jesus ele complementa falando que haverá traições, haverá escândalos, se levantarão falsos mestres, e ele termina falando, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Então ele trabalha do que vai acontecer, e claro, nós vemos que tudo isso tem acontecido de uma maneira cada vez maior no mundo. Nós vemos, a maioria aqui são brasileiros, e nós vemos o Brasil, o nosso Brasil ali, que daqui a pouco as portas parece que estão se fechando por evangelho, e provavelmente terá uma perseguição, provavelmente terá tudo isso, e no mundo todo, na verdade. Então a palavra de Deus ela diz isso, que vai acontecer nos últimos dias. Ao mesmo tempo que haverá perseguições, e nós precisamos nos preparar, haverá também um grande avivamento, amém? Quem crê nisso? Amém? Então, nós cremos que estamos indo
né, de encontro do Senhor, mas até que Ele venha, eu e você precisamos permanecer. Agora, abre comigo Mateus 24, verso 36, eu vou ser bem rápido aqui, porque em 5 passagens aqui Jesus repete algumas expressões aqui que nos traz um pouco mais de clareza sobre um assunto que eu vou falar no final. Mateus 24, 36 diz assim, eu vou ler para remir o tempo. Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão, nem mesmo os anjos dos céus, nem o Filho, somente o Pai sabe. Pula para o 42 agora. Portanto, vigiem, pois não sabem em que ocasião o Senhor virá. 44. Estejam também sempre preparados, pois o Filho do Homem virá quanto menos esperam. Pula para o verso 50. O Senhor desse servo voltará em dia que não se espera e em hora que não se conhece. E capítulo 25, verso 13. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora de sua volta. Amém? Então, aqui a gente já deixa claro que tudo aquilo que Jesus está falando, ele destaca essa impossibilidade de saber o dia e a hora do retorno de Cristo. É impossível, porque durante a história da igreja, a gente vê muitos homens se levantando, definindo datas, definindo momentos, e todos eles se frustraram, né? A gente foi estudar, porque a data, o momento e a hora, ninguém sabe, mas a gente pode ter uma ideia de quando acontecerá tudo isso. Então, Jesus, ele fecha esse assunto lá em Mateus 24, 32 e 33. Ele fecha esse assunto de quando Jesus voltaria, de quando ele voltaria, falando o quê? Agora, aprenda a lição da figueira. Quando os ramos surgem e as folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. E da mesma forma, quando virem todas essas coisas, saberão que o tempo está muito próximo, está à porta. Quando tudo isso acontecer, então saiba que está próximo. Eu e você, nós precisamos nos atentar, sabe? E olhar e focar para isso. Porque durante a vida, como eu falei, nós saímos do encontro muito eufóricos, cheios do Espírito Santo. E a minha oração é que nós permaneçamos. Mas todos nós sabemos que durante essa caminhada vai acontecer muitas coisas. E nós precisaremos ter um foco. Nós precisaremos olhar para Cristo, olhar para a volta dele. E Paulo, ele é o que mais fala sobre a volta de Cristo. Paulo é o que mais fala sobre que ele foi fiel a uma visão celestial. Paulo teve revelações muito grandes da parte de Jesus. E em várias cartas ele sempre vai tocar nesse assunto. A vinda de Cristo, a vinda de Cristo, a vinda de Cristo. E foi por isso que ele conseguiu permanecer até o fim, dizendo nas suas últimas palavras: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Ele só conseguiu ir até o fim porque ele tinha um foco, ele tinha uma visão clara. E a visão clara era que a qualquer momento Jesus voltaria. E em suas últimas palavras ele fala, né, eu já estou sendo oferecido como oferta, como libação. E agora a coroa que me espera, a recompensa, o galardão que o Senhor preparou, logo em breve já estarei comigo, né? Então nós vemos assim que Paulo, ele tinha isso no coração. E é muito fácil a gente perder os olhos da eternidade e começar a olhar para a terra, olhar para tudo aquilo que a terra oferece. E nós podemos sim desfrutar de muitas coisas, principalmente como a Meliane disse no início, né? Nós bate o calorzão aí, né? E já bate momentos, talvez praia, né? Churrasco, rios, né? Momento para a gente curtir a natureza. Tudo isso é muito bom, nós podemos curtir. E Deus criou tudo isso para nós também desfrutarmos, amém? Não é pecado nós desfrutarmos, mas é pecado nós esquecermos que Ele virá, amém? E aí depois disso, Jesus ele responde então essa pergunta dos discípulos, né? Quando? Então quando? Ninguém sabe. Mas agora, Jesus ele continua falando aqui em Mateus 24 e 25, três parábolas que vão falar do mesmo assunto. Três parábolas que vai mostrar como nós devemos nos comportar então
nesse tempo de espera até que ele venha. Os capítulos aqui que tem na nossa Bíblia, ela foi colocado depois para dar uma didática melhor, para trazer um ensino melhor, mas todos essas 3 parábolas que seguem, uma complementa com a outra, uma segue a outra, não é uma coisa separada da outra. E em 3 parábolas nós vemos o mesmo assunto, e o assunto é até que ele venha, amém? Repita assim comigo de novo, até que ele venha. Amém. Vamos começar então ali, Mateus 24, verso 45 em diante. Ele vai começar falando sobre a parábola do servo bom e do servo mau. Começa assim a palavra de Deus aqui, essa parábola. Quem é, pois, o servo fiel e sensato, a quem seu senhor encarrega dos de sua casa para lhe dar alimento no tempo devido? Feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. Garanto-lhe que ele o encarregará de todos os seus bens. Mas suponham que esse servo seja mau e diga a si mesmo: meu senhor se demora. E então comece a bater em seus conservos e a comer e a beber com os beberrões. O senhor daquele servo virá no dia em que ele não o espera e numa hora que não sabe, e ele punirá severamente e lhe dará lugar com os hipócritas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então aqui duas passagens aqui a gente pode pegar como chave. Primeiro, feliz o servo a quem seu senhor encontrar fazendo assim quando voltar. E esse servo bom, ele está trabalhando para o senhor, ele sabe que uma hora vai ter prestação de conta, ele sabe que logo o seu senhor pode voltar a qualquer momento. Então esse servo bom, ele vive com expectativa. Foi confiado algo para esse servo, e esse servo ele continua focado. Meu senhor pode voltar a qualquer momento, e eu preciso então ter essa expectativa. Agora, o servo mau, o que ele pensa? O meu senhor se demora. O meu senhor se demora. Então, aqueles que têm expectativa na vida do Senhor, e quando o Senhor vier, esse servo terá recompensa. Amém? Eu vou ler aqui algumas passagens. 2 Timóteo 2,12 fala assim: se perseverarmos, com ele também reinaremos. Nós reinaremos com Cristo. Em Apocalipse 20, verso 6, também diz assim: felizes santos, os que participam da primeira ressurreição. A segunda morte não tem poder sobre eles. Eles serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Em Apocalipse também nós vemos também várias referências ao que vencer, ao que vencer e ao que vencer. Ao que vencer é aquele que chega até o final, amém? E Apocalipse 3:21 fala: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Essa deve ser a postura desse servo bom, de nós. Nós precisamos aguardar a vinda do Senhor, com expectativa, amém? Você tem expectativa com a volta do Senhor? A volta de Cristo, ela te traz alegria ou te traz medo? Se te traz alegria, você está preparado, né? Se te traz medo é porque algo nós precisamos mudar no nosso coração. Porque a Bíblia fala que o grande dia do Senhor será terrível, mas ao mesmo tempo grandioso, glorioso. Glorioso para os filhos que têm essa expectativa, mas terrível para aqueles que, assim como esse servo mau, no seu coração, ele não se importava, ele realmente tinha no seu coração uma desonra para com o seu Senhor. E a postura do servo mau em relação a esse retorno, que ele fala aqui, meu Senhor se demora. Gente, foi o Senhor que disse, então ele estava duvidando da palavra do seu Senhor. Isso fala de incredulidade, uma descrença, até mesmo levando até para zombaria, porque aquilo que o Senhor tinha falado para ele fazer, ele está fazendo tudo ao contrário. Então essas são características do servo mau. E o servo mau, João 3,18 fala assim: quem nele crê, não é condenado, mas quem não crê, já está condenado. Então é algo que Jesus, ele trabalha muito nessa parte da volta dele. E nos nossos dias, é muito fácil de nós nos esquecermos da volta dele, não é verdade? Sim ou não, gente? É muito fácil a gente ser levado pelas circunstâncias. Mas outra passagem nas Escrituras aqui, 2 Pedro 3, verso 3 ao 4, diz assim: que antes de tudo saibam que nos últimos dias
surgirão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. E eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Você vê aqui uma desonra, você vê aqui uma incredulidade de muitos que duvidam, até brincam. Eu até lembro mas isso foi 15 anos atrás, né? 15 anos atrás, de uma pessoa que zombou, até falando assim: Jesus está voltando mesmo? Será que ele está vindo de bicicleta? Ele está vindo de jumenta? Porque ele está demorando muito. Chega até a zombar. Que Deus toque a vida desse irmão, não sei onde ele está, mas uma coisa é, Jesus ele voltará, amém? E até que ele venha, eu e você, tudo aquilo que nós recebemos foi real, e nós precisamos permanecer focado naquilo que Deus, ele prometeu, amém? E eu queria falar também que, eu estou falando da promessa da volta dele, mas eu queria falar também, talvez de uma promessa específica que você recebeu, seja no encontro, ou seja com Deus, sabe aquela promessa específica? Porque essa promessa da volta dele é para todos nós, amém? Mas existem algumas promessas específicas que Deus entregou para você, para mim e para você. Essa promessa específica, eu acredito que se encaixa com essa atitude que nós precisamos ter até que ele venha ou até que a promessa venha. Amém? Aqui, nessa primeira parábola aqui, do servo bom e do servo mau, fala muito desse coração que mantém uma expectativa da volta. Mantém uma expectativa de que logo ele virá. Então, existem promessas que você fala, é hoje. E pode ser hoje. Amém? Pode ser hoje, pode ser daqui a qualquer momento. E nós precisamos manter essa expectativa de que a minha promessa está perto e de que eu não posso relaxar. Eu preciso manter focado. Amém? Então essa primeira parábola trabalha com essa ideia. Tem várias outras referências aqui, mas para remir o tempo eu não vou ler para vocês aqui, mas depois eu posso mandar lá no chat. Amém? Então é uma promessa geral sobre todos nós. Ele virá. Agora, essa promessa específica, nós precisamos nos atentar e ter essa expectativa. Amém? Que ele não se demorará. Amém? Devemos manter então a intensidade de que quando ele vier, nos encontre trabalhando. E tem muita coisa, eu acredito que tem muita coisa, gente, muita coisa. A gente não consegue ver o que está acontecendo no mundo espiritual. Daniel, ali quando ele recebe algumas revelações da parte de Deus, ao ler também ali as Escrituras, ele viu que aquele tempo estava se acabando, aquele tempo de cativeiro. E sabe o que ele faz? Ele vai orar. Ele vai orar para que aquilo realmente se manifeste na terra, aquilo que estava escrito nas Escrituras. E durante 21 dias há uma batalha no mundo espiritual. E ele permanece ali lutando, batalhando e orando, até que aquilo veio, se manifestou e aconteceu. Agora, se de repente ele relaxasse no meio da caminhada, e se de repente no meio da caminhada ali, eu vou deixar de orar. Passou um dia, passou 2 dias, e a gente perde essa consciência que aquela promessa que Deus nos deu, talvez está tão próximo, né? Existe aquela expressão que diz que nadou e morreu na praia. E às vezes acontece muito isso com muitos de nós, sabe? Às vezes a bênção está tão próxima, aquilo que Deus falou está tão próximo, mas bem naquele momento a gente perdeu a expectativa e aquilo que era para ser naquele momento acaba sendo adiado. Ou muitos de nós até acabando perdendo aquilo, como Esaú perdeu a bênção da primogenitura. Por causa do cansaço, por causa do momento que ele estava vivendo, ele perdeu a expectativa da primogenitura e ele se vendeu. E mesmo voltando com choro, com lágrimas, já era tarde demais. Então nós precisamos nos atentar para essa primeiro comportamento, primeira atitude que nós precisamos ter até que ele venha, ou até que a promessa venha, é manter a expectativa. Porque pode ser daqui 1 minuto, pode ser daqui 10 minutos, pode ser hoje, pode ser amanhã. Amém? Então fala para 3 pessoas ao seu redor, mantenha expectativa alta. Amém? Mantenha expectativa alta. Glória a Deus. Expectativa alta. Essa canção que a Meliana escolheu para nós louvarmos hoje, é bom demais para não crer, né?
É tanta coisa que acontece, basta uma palavra, o Senhor criou os céus e a terra. Basta uma palavra, tudo pode mudar. Basta uma palavra, Ele pode dar um órgão novo para nós. Deus pode purificar toda a dependência de algo que está no nosso corpo. Por uma palavra de Deus, Deus pode sim fazer morto levantar, pode fazer paralítico andar. Por uma palavra. Nós devemos manter essa expectativa. Só que é muito lindo que Jesus, Ele sempre tem equilíbrio, né? Equilíbrio. Fica assim comigo, equilíbrio. Porque ao mesmo tempo que Ele inicia falando, você não pode pensar que eu demorarei para voltar. Você tem que manter a expectativa, porque pode ser a qualquer momento. E Ele depois continua em Mateus 25, falando da parábola das 10 virgens, trazendo equilíbrio. Por quê? Porque talvez o noivo pode se tardar também. Você tem que ter expectativa para ele voltar a qualquer momento. Mas ao mesmo tempo você tem que estar preparado, porque pode se demorar um pouco a volta dele. E qual deve ser então a nossa atitude? Nós devemos ter então equilíbrio na nossa expectativa. Agora, a maioria de nós conhece a história, né? Acho que eu já preguei umas 2 ou 3 vezes sobre esse contexto, né? Sobre o casamento que se tem aqui, tudo aquilo que foi e ligado com outras passagens. Eu quero só falar desse assunto, porque a verdade é que tinha 10 virgens, 5 prudentes e 5 loucas, insensatas. E a Bíblia vai dizer, a Bíblia fala, Mateus 25, verso 5, verso 3, vamos ler ali, verso 3. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso de levar óleo de reserva. E como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram, e à meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Aqui, nós vemos o noivo, a promessa, se demorou um pouco. É só que quando o noivo então estava chegando, quando o noivo chegou, ou quando a promessa chegou, 5 delas estavam despreparadas. Em uma outra tradução está falando que as 5 prudentes, elas levaram lamparinas e mais jarras com azeite. Enquanto as outras loucas só ficaram com as lamparinas. Elas não tinham óleo de reserva. E a gente fica pensando assim, o Senhor falou que vai, mas Ele voltará, então eu só preciso manter a lâmpada acesa. Só que havia 5 prudentes que fez algo a mais, que levou reserva. E aqui que está a questão, a gente precisa ter óleo de reserva, porque se a promessa se demora, se a volta dele se demora um pouco, se nós não tivermos óleo de reserva, nós vamos ficar para fora. Esse óleo de reserva, o que a gente pode colocar? Sempre faz um pouco mais, não faz só o que foi pedido. Sabe, talvez nós precisamos estudar um pouco mais, nós precisamos orar um pouco mais, para manter óleo de reserva. Toda vez que a gente sai do encontro, a gente sai com a lamparina cheia e acesa, amém? Glória a Deus, glória a Deus. E com a lâmpada acesa, nenhuma trevas parece que nos alcança, né? A gente tem uma força maior, porque a gente está preparado para os desafios, para essa demora, porque você está com óleo de reserva, você está abastecido, você está cheio do Espírito Santo. Mas à medida que o tempo vai se passando, a gente precisa manter a lâmpada acesa, e para isso precisa ter óleo de reserva. E Jesus, Ele tinha esse óleo de reserva, né? Porque quando Ele foi tentado ali no deserto, imagina, Ele foi tentado ali no deserto, se Ele não tivesse óleo de reserva, o que aconteceria com Ele? Ele iria se entregar, Ele iria morrer ali no deserto, mas Ele tinha uma base, Ele tinha um sustento ali, Ele tinha umas reservas ali, que toda vez que o diabo vinha, Ele estava preparado, Ele ia com a palavra de Deus. Aqui a gente vê aqui que isso é ter reserva, é ter a palavra de Deus. Amém? Agora, se eu não tenho a palavra, se a Bíblia só está aberta em Salmo 91,
isso não faz parte da nossa vida, a gente não tem reservas. Agora, se essa palavra está cheia no nosso coração, opa, eu tenho reserva. E eu creio que eu e você, como espirituais, nós sabemos como que está o seu tanque, né? Eu e a Keila, a gente conversa um pouco também falando a respeito daquilo, né? O tanque de amor, né? O tanque de amor tem que estar cheio um do outro, né? Então, se o tanque de amor está cheio, não tem problema a gente fazer algo ali ou algo lá, porque o tanque está cheio e está tudo certo. Mas agora, quando o tanque está vazio, então qualquer coisinha briga, né? Qualquer coisinha discussão, qualquer coisinha desconfiança, porque o tanque está vazio. Se para esse lado a gente sabe o nível do nosso tanque, o tanque espiritual nós sabemos também como está o seu tanque espiritual. Se nós estamos, não é na reserva, tá? Mas com reserva suficiente. Porque um avião, quando ele vai realmente alçar os voos e alcançar o seu destino, ele tem que ter reserva, para que se aquele aeroporto, foi o que aconteceu com aquele avião da Chapecoense na época lá, que caiu, porque aquele avião não tinha reserva. Ele foi pensando apenas no destino e ele não levou reserva. E os aviões precisam ter reserva para que, se não dá para pousar nesse aeroporto, ele tem que ter reserva para ir até um outro aeroporto. E ele tem que ter um pouco mais de reserva, porque mesmo chegando no outro aeroporto, tem que ter mais reserva para voar durante 30 minutos. Então você vê da importância de ter reserva? Se nós não tivermos reservas, nós não vamos voar com o Senhor, nós cairemos. Então nós precisamos ter reserva. Ao mesmo tempo, então, do servo bom, mantém expectativa, porque pode ser hoje. Na parábola das 10 virgens, nós precisamos também ter reserva, porque pode se demorar. Amém? Então Jesus é tão lindo que ele coloca aqui esse equilíbrio. Então, as prudentes levam uma lâmpada na mão e uma jarra na outra. Agora as tolas só pensam no agora. Por que eu vou levar mais um jarro? Se aqui já está pesado, eu vou levar outro peso? Eu quero conforto. Eu quero facilitar ao máximo. As tolas só pensam no agora. Repita assim comigo: as tolas pensam só no agora. Fala para a pessoa do seu lado: eu sei de quem ele está falando. Brincadeira, só para descontrair, tá? Porque às vezes essa pessoa somos nós mesmos. Nós só pensamos no momento agora. E nós precisamos pensar que eu preciso estar abastecido para a eternidade. Agora as tolas também, no final dessa parábola, o que as tolas fizeram? Jesus, o noivo está vindo, a minha lâmpada está se apagando, por favor, dá dessa reserva que você tem para mim. Você pode orar por mim? Você pode compartilhar comigo a salvação individual? Né? Não entendi. É desse jeito, né? Então nós precisamos ter reserva. E as tolas, elas querem se beneficiar dos outros. Os outros estão pagando preço, em oração, em jejum, buscando a Deus, se entregando a Deus, e Deus está vindo. Porque as 5 prudentes, olha aqui, gente, as 5 prudentes, elas se encontraram com o Senhor e as portas se fecharam. Agora as 5 loucas ficaram para fora. Agora, eu quero dizer para vocês, esse tardar da volta dele, ou daquilo que ele prometeu na sua vida, talvez tenha algumas razões. Uma delas eu encontro em Deuteronômio 8, verso 2. Deuteronômio 8, 2. Assim como nós falamos há uns domingos atrás, às vezes Deus tem promessas e a gente não vive essas promessas porque somos imaturos ainda, somos crianças ainda, nós não podemos suportar essa promessa. Mas olha aqui, Deuteronômio 8, 2 fala assim: lembre-se de como o Senhor seu Deus os conduziu por todo o caminho no deserto, durante esses 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, a fim de conhecer as suas intenções, se iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Sabe, alguma demora que acontece na nossa vida é justamente isso. Deus provando nosso coração. Será que eu só sou Deus da sua vida se você recebe a bênção? E se essa bênção demorar? E se demorar 1 ano? Eu continuarei sendo Deus na sua vida? Se demorar 2? Se demorar 5 anos? Se demorar 10 anos? E se até mesmo não acontecer?
Deus vai permanecer Deus na sua vida, na minha vida? Então, algumas coisas, Deus ele permite se tardar para provar o nosso coração, se nós vamos permanecer fiel a Ele. Agora também, em 2 Pedro 3,9, também aqui explica um pouco desse tardar aqui, que diz assim: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é o quê? Paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Sabe por que Ele não veio ainda? Porque Ele está esperando você. Ele está nos esperando, nos consertar, nos entregar por completo, porque se Ele voltar e você não for, é por isso que a Bíblia fala aqui, Ele é paciente para com todos nós, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Eu acredito que Deus não voltou até agora justamente por isso. Deus ele tem um olhar de misericórdia e Ele aguarda cada um de nós, ao mesmo tempo provando o nosso coração. Amém? Então, Ele virá. Na primeira parábola, um princípio, mantenha expectativa. Na segunda parábola, mantenha constância. Mantenha constância e para ter constância, tenha reserva. Sabe, para a bênção de Deus, aquelas 5 que estavam preparadas para a bênção de Deus. Preparadas para a bênção de Deus. Às vezes, naquela primeira passagem que nós lemos ali, parece que a bênção está para chegar e a gente nadou e morreu na praia porque perdeu a expectativa. Agora aqui, a bênção chegou. Nessa passagem aqui, nessa parábola, a bênção chegou. Mas 5 não estavam preparados para essa bênção. Por exemplo, eu tenho uma promessa que eu vou ser um pregador. Eu tenho uma promessa. Eu lembro quando eu passei no encontro, no momento lá da visão, eu me vi pregando no encontro. Eu me vi pregando. Então eu falei assim no meu coração, juntamente com o irmão também, que chama Fabiano, está lá em Toyokawa. Vamos nos preparar para isso? A gente quer um dia estar lá pregando no encontro. Sabe o que a gente fazia? A gente pediu a chave da igreja para o pastor. A gente tinha na época 16 anos, 15 a 16 anos. Pedimos a chave da igreja e a gente morava um pouco longe da igreja, a gente ia de bicicleta, mas a gente trabalhava junto. A gente fez um compromisso um com o outro. Toda sexta-feira a gente vai na igreja de bicicleta e eu vou subir no púlpito e eu vou pregar para você. E eu vou orar por você. E depois eu vou sentar e você vai subir no púlpito e você vai pregar para mim. E nós vamos então se alegrar. Então, nós estávamos nos preparando para isso. Toda sexta-feira havia essa pregação. Um pregava para o outro. Quando teve uma oportunidade para a gente liderar a célula, na célula que a gente mais faz prega também, né? Opa, é uma célula? Então, estamos juntos. Foi dado um desafio para mim, então eu quero esse desafio. Então, a cada promessa que foi se abrindo, entre aspas, por favor, não leve como um orgulho, uma arrogância, prepotência. Não, sempre tudo é por Ele, por meio dEle. Eu estou falando desse preparo, porque a célula se abriu, então tá, eu quero. Eu estou preparado para isso. Porque acontece o seguinte, às vezes, a gente fala assim, a pessoa tem um chamado para pregar, e aí chega domingo de manhã, ou durante a semana, você pode pregar? Não, pastor, não, hoje não. A gente tem que estar preparado, gente. Tem que ter óleo de reserva. Eu lembro que o pastor Machado, teve num culto lá no Brasil, que a gente congregou lá no Brasil um tempo, lá em Maringá, na igreja, e do nada, estava lá sentado, ele falou, Akira, você pode compartilhar uma palavra hoje? Misericórdia, hoje? Não, ainda bem que eu estava preparado, amém? Eu tinha uma palavra preparada. Então, porque eu estava preparado, eu pude desfrutar de algo, de uma porta que Deus estava abrindo para mim, de uma promessa que Deus estava abrindo para mim. Porque eu estava preparado. Mesmo se demorando, eu preciso estar preparado. Aí, de repente, passa-se o tempo, em 2007, a gente liderando célula, abre a oportunidade no sentido do quê? Akira e Keila, vocês podem ficar à frente da igreja?
Misericórdia, à frente da igreja ainda, com 23 anos, né? Meu Deus. Mas desde os 16 anos nós estávamos nos preparando para isso. Então quando abriu a oportunidade, a promessa chegou, eis-me aqui. Claro, com muito medo, com muito temor, mas estão entendendo onde eu quero chegar? Eu tenho que ter muita expectativa, porque pode ser hoje. De repente, Deus pode me levar hoje, quem vai assumir aqui? Né? Deus pode tudo acontecer. E quem vai assumir? Quem está preparado para assumir? Amém? Então eu preciso estar preparado. Então, e assim Deus vai fazendo. Quantos estão entendendo? Pode se demorar, mas nessa demora, mantenha constância e mantenha-se preparado, tanto para a vinda quanto para a promessa de Deus. E eu creio que eu e você, nós sabemos que muitas portas que se abriram, por eu não estar preparado, eu não consegui acessar. Porque no tempo da demora, no tempo do tardar, eu relaxei. No tempo da demora, eu perdi o foco. No tempo da demora, eu deixei minha lâmpada se apagar. E Deus poderia ter feito grandes e muitas outras coisas na minha e na sua vida. Então nós precisamos permanecer constantes. Amém? Quantos vão estar preparados para as oportunidades? Amém? Glória a Deus. E Jesus, ele fecha daí essas 3 parábolas com a última parábola, que é a parábola dos talentos. Dos talentos. Enquanto a parábola dos 2 servos fala de manter a expectativa, porque não demorará, a parábola das 10 virgens inverte que não devemos ser pegos de surpresa caso ele demore. Amém? Vou repetir. Enquanto a parábola dos 2 servos fala de manter a expectativa, porque não demorará, a parábola das 10 virgens inverte que não devemos ser pegos de surpresa caso ele demore. Agora ele fecha falando dessa parábola dos 5 talentos, aliás, dos talentos, onde um recebeu 5, outro recebeu 2, eu acho, se eu não me engano, 3, e outro recebeu 1. E ali Jesus ele fala que a volta dele também será nessa mesma pegada. Mas aqui Jesus ele aborda aqui já um outro princípio, que é da volta dele. Até que ele venha, todos nós precisamos multiplicar aquilo que ele nos entregou, fazer crescer aquilo que ele nos entregou, até que ele venha. Até que ele venha, eu preciso manter expectativa. Até que ele venha, se demora, eu preciso manter constância. Mas até que ele venha, eu preciso fazer crescer e multiplicar aquilo que ele nos deu. E para um ele deu 5 talentos, para outro ele deu 3, para outro ele deu 1. Teve aquele que recebeu 1, ele enterrou. E grande foi a sentença sobre a vida dele, o julgamento sobre a vida dele. Porque era muito mais fácil, mais cômodo. Eu recebi, obrigado, Senhor, por confiar esse talento na minha vida. Então eu vou ficar de boa aqui, eu não vou fazer nenhum esforço, eu vou enterrar. E está tudo certo. Quando o Senhor voltar, eu simplesmente devolvo. E tomemos muito cuidado com isso. Porque olha o que a Bíblia diz aqui, no verso 26, 25. Tive medo de perder seu dinheiro, por isso escondi na terra. Aqui está ele. E o Senhor, porém, respondeu: servo mau e negligente, ou preguiçoso, né? Está escrito aqui na tradução NVT. Se você sabia que eu colho onde não plantei e ajunto onde não semeei, por que não depositou meu dinheiro e pelo menos eu teria recebido os juros? Em seguida ordenou: tire o dinheiro deste servo e dê aos que têm 10 talentos. Pois aos que têm, mais lhe será dado, e terá em grande quantia, mas o que nada tem, mesmo que não tem, lhe será tomado. Agora lance esse servo inútil para fora, na escuridão, onde haverá choro e ranger de dentes. Então é algo muito forte aqui, que eu quero falar com isso. Até que ele venha, nós precisamos crescer. Até que ele venha, nós precisamos multiplicar. E tem muitas pessoas que se orgulham de falar assim: eu nasci em berço cristão. Aleluias. E aí passa-se os anos e glória a Deus por isso. Muito bom que você tenha crescido com isso. Mas se você nasceu em berço cristão, ou se você olhar 10 anos atrás e você permanece o mesmo, se nada está crescendo na sua vida pessoal, vida espiritual, algo na sua vida,
Se você não está multiplicando aquilo que Deus te entregou, ou simplesmente estamos enterrando, até que Ele venha, nós precisamos multiplicar aquilo que Deus nos entregou. Há 10 anos atrás, e comparando hoje, é uma Akira diferente. E ano que vem vai ser uma Akira também diferente, porque cada vez mais é necessário crescer e multiplicar aquilo que Deus nos entregou. Talvez Deus nos deu encargos, Deus deu chamados específicos, Deus deu tanta coisa e confiou em nossas mãos. Nós precisamos fazer com que isso cresça e multiplique. Mas para fazer com que isso cresça e multiplique, gente, dá trabalho, né, gente? Dá trabalho. Dá trabalho. Nós queremos que a igreja cresça, amém? Mas a gente sabe que a igreja cresce, os problemas crescem, os desafios crescem, tudo cresce. Mas esse é o nosso chamado, porque a gente não pode se acomodar. E tem muito pastor ou líder que se acomoda com a igreja desse tanto, porque já não está me dando mais trabalho e está tudo certo. Não, nós temos que manter essa visão, que nós precisamos continuar crescendo e multiplicando aquilo que Deus nos deu. Até mesmo com dons, a gente pode colocar dons. Você tem um chamado para ensino, você tem que ser cada vez melhor na parte do ensino, você tem que crescer nessa parte do ensino. E para você crescer é necessário fazer o quê? Estudos, é necessário se dedicar mais. Bom, quero crescer na minha área específica. Se dedique a isso, eu quero ser usado nos dons. Compre livros, se dedique a isso, ore mais, jejue mais. Eu preciso fazer crescer isso. Então até que Ele venha, eu preciso ter essa ideia, esse entendimento, que eu preciso manter a expectativa, eu preciso manter a constância, mas eu preciso também continuar crescendo e multiplicando aquilo que Deus nos entregou. Aí fazendo isso, nós estaremos preparados para quando Ele vier, ou para quando a promessa vier na minha vida e na sua vida. Nós estamos falando nesse ano que é o ano da promessa. E eu acredito que Deus, Ele prometeu muitas coisas para mim e para você. E tem muita coisa que talvez está logo ali. E a gente precisa manter a expectativa. Ou talvez está demorando um pouco. Mantenha a constância. Mantenha óleo de reserva. Mas até que Ele venha, continue crescendo. Continue crescendo. Como marido, como homem, como mulher, como filho. Continue crescendo, se dedicando. Eu tenho um chamado para trabalhar com famílias. Continue crescendo nesse entendimento, na influência em famílias. Eu tenho um chamado com crianças. Se dedique ao estudo, se dedique a crescer esse entendimento e ampliar esse chamado, esse ministério. Amém, gente? Todos estão entendendo? Vamos se colocar em pé. E o problema disso é que quando eu não estou crescendo e multiplicando, sabe o que aconteceu aqui nessa parábola? Aquilo que eu tinha foi tirado até de mim. E aquilo que tanto eu queria, o outro está vivendo o que eu queria viver. Porque talvez o que era para mim, como eu estava enterrando, Deus entregou para outro fazer. Porque o outro está fazendo crescer e multiplicar. Mas a gente não está falando aqui de competição. A gente está falando da gente olhar para nós mesmos. A gente está falando de nós entendermos que até que Ele venha, nós precisamos ter esse coração. E nós vamos desfrutar de muitas promessas. Eu quero chamar aqui o grupo de louvor. Certa vez, para a gente finalizar, perguntaram para John Wesley: o que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? O que você gostaria de estar fazendo quando Jesus voltar? John Wesley, ele responde: o que eu faço todos os dias. O que eu faço todos os dias. Pois todos os dias aguardo ansiosamente a vinda do Senhor Jesus. Vamos guardar esse princípio no nosso coração? Porque eu tenho certeza que se eu e você nós entendermos isso, ninguém vai parar no meio da caminhada. Porque eu vou manter expectativa, porque eu vou manter reserva e constância, e eu vou manter crescendo e multiplicando o que Ele me confiou. Amém? Vamos orar?